Momento político com Romildo Campelo na sua tela. A primeira análise da retrospectiva 2023 é sobre o desempenho do governo federal. Primeiro a gente precisa lembrar que o governo praticamente começou no 8 de janeiro ao enfrentar a tentativa de golpe de Estado que nós tivemos naquela manhã de domingo. Um momento marcante, muito difícil, mas que o governo conseguiu reverter e saiu fortalecido do episódio. Conseguiu unificar em torno de si o Poder Judiciário, todos os governadores de Estado, e começou a partir dali uma mudança de comportamento, uma mudança com relação a toda a eleição que passou e a perspectiva durante o ano de 2023. A gente precisa olhar também sobre o governo federal a questão da economia, que talvez tenha sido a maior vitória do governo federal nesse ano, tanto pela aprovação da reforma tributária, que é a primeira reforma tributária que o Brasil tem aprovada no regime democrático. A reforma tributária que nós tínhamos até agora havia sido aprovada durante a ditadura militar, e não menos importante do que a aprovação da reforma tributária e todos os novos mecanismos de arrecadação foi o resultado final da economia desse ano. Um crescimento além do esperado, chegamos aí a 3% do PIB de crescimento, e a avaliação internacional subiu a nota de risco do Brasil, ou seja, diminuiu o risco e aumentou a nota de desempenho do Brasil para BB, e o Brasil foi classificado como a 9ª maior economia do mundo, deixando o Canadá uma posição anterior. Então esse é um balanço muito positivo do governo Lula. Para a nossa região, nós tivemos a visita de 5 ministros, o que não aconteceu no governo anterior. Nós tivemos aqui a visita do ministro Alexandre Padilha, Luiz Marinho, Carlos Lupe, Paulo Teixeira e Márcio França. Todos estiveram nas cidades do Alto Tietê. E para fechar o balanço do governo federal, foi a retomada e o anúncio das construções do Minha Casa Minha Vida para a nossa região. Mogi das Cruzes, Arujá, me parece talvez Suzano, várias cidades do Alto Tietê foram contempladas e agraciadas aí com a retomada do Minha Casa Minha Vida para as cidades do Alto Tietê. No governo do estado, eu destaco como um ponto positivo do governo do estado para a nossa região em 2023 foi a abertura do Hospital Regional em Suzano. Essa era uma reivindicação histórica, antiga, e que o governo do estado fez de maneira positiva para a nossa região. Do outro lado, nós temos vários destaques negativos aí para o governo do estado. Um é a privatização da Sabesp, que se vai tornar uma realidade, porque foi aprovado na Assembleia Legislativa, junto com a provável privatização da EMAI, da CPTM, do metrô, que estão na listas aí da privatização pelo governador Tarcísio. Outro ponto muito negativo para a região é a eminente instalação de 2 pedágios em Mogi das Cruzes e um na Mogi Bertioga, o que é um fracasso das forças políticas da nossa região, dos prefeitos, em particular da Prefeitura de Mogi das Cruzes. E por último, a não abertura do pronto-socorro do Luzia de Pinho Melo, deixando o sistema de atendimento à saúde desequilibrado em Mogi das Cruzes e toda a região. E um outro ponto de âmbito estadual, e uma surpresa para todos, foi a indicação do então deputado federal Marco Bertaioli para o cargo de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Esse é um fato estadual, com uma abrangência em todos os nossos municípios e principalmente no processo ou na dinâmica sucessória para a Prefeitura de Mogi das Cruzes. Em Mogi das Cruzes, um ponto positivo aí talvez seja o programa de asfaltamento nas ruas da cidade ou nas principais ruas da cidade. Há uma discussão ou um apontamento da baixa qualidade em vários trechos desse asfaltamento, mas de fato foi um ato positivo e que mexeu positivamente com a popularidade do prefeito Caio Cunha. De pontos negativos, nós temos vários aspectos a se destacar. Um deles é a instalação dos pedágios que vai acontecer em Mogi região, mesmo no cargo de prefeito de Mogi, de presidente do Condemate, o prefeito não conseguiu fazer frente a esse movimento do governo do estado, diferente dos prefeitos anteriores que conseguiram segurar, e teremos aí pedágio na Mogi Dutra. Outro aspecto muito negativo foram os processos de assédio moral, são mais de 30 processos de assédio moral contra funcionários, e uma primeira
condenação do prefeito. Um outro ponto positivo que a gente pode destacar foi a inauguração do Vagalume, que é o novo Procriança, e de ponto negativo é exatamente esse, de não reconhecer o legado dos prefeitos anteriores. No caso, o Procriança foi uma ação do prefeito Jundiaí, e o prefeito Caio Cunha colocou o programa numa sede nova, até porque 20 anos depois, de fato, precisava ampliar, mas mudou de nome, perdendo aí o respeito ao legado dos prefeitos que o sucederam. Dois últimos problemas de Mogi das Cruzes: a questão do pronto-socorro da Santa Casa, uma disputa com a Santa Casa, e que claramente o prefeito tem perdido a narrativa, até porque não sustentou o que disse, e a Santa Casa mostrou em todos os detalhes, e tem até um Romildo Explica para te dar todas as informações, de que a Santa Casa estava correta no seu posicionamento e que é a melhor saúde para Mogi. E por fim, em Mogi das Cruzes, a derrota histórica do prefeito na Câmara Municipal. Derrota do presidente da Câmara, Marcos Furlan, da candidata dele, Fernanda Moreno, e do próprio prefeito Caio Cunha, que se colocou à frente da eleição, se colocando como cabo eleitoral da candidata a presidente da Câmara, a vereadora Fernanda Moreno, que perdeu por 14 votos a 9, uma derrota histórica e que terá implicações, e que você vai ouvir as implicações no próximo programa da semana que vem, nas perspectivas de 2024. Em Suzano, a retrospectiva fica, primeiro, a questão do ex-prefeito Marcelo Cândido, que teve nesse ano novamente a sua situação política dada como sua situação inelegível para a disputa de prefeito no ano que vem. O Marcelo Cândido é um ator político fundamental na eleição do ano que vem, e essa situação dele mexe muito com a equação política de Suzano. Outro ponto fundamental de retrospectiva foi a vitória do Anderson Ventura, que ganhou a eleição do diretório do PT, tendo hegemonia sobre o diretório municipal, e o grupo que era próximo ao Marcelo Cândido não teve força nem para disputar a eleição contra o grupo do Anderson Ventura. E por fim, dois aspectos fundamentais de Suzano. Um é o lançamento da pré-candidatura do Valmir Pinto, atual vice-prefeito, como candidato a prefeito pelo Partido Verde, apoiado pela Federação Brasil da Esperança, e não menos importante, a força do prefeito Rodrigo Achiuchi, que definiu seu pré-candidato a prefeito, que é o secretário de Saúde, o Pedro Issche. Então nós teremos Suzano, o prefeito Rodrigo Achiuchi com seu candidato Pedro Issche, o Valmir Pinto trabalhando para ter o legado do governo Rodrigo Achiuchi e Marcelo Cândido, e ainda indefinida a situação do ex-prefeito Marcelo Cândido, se conseguirá ser candidato, e se não for, quem ele irá apoiar para prefeito em Suzano em 2024. Em Arujá, o que a gente pode resumir do ano de 2023 Arujá, primeiro é a consolidação do prefeito Dr. Camargo como a liderança municipal e a estabilidade do seu governo. Um segundo ponto importantíssimo foi o apoio do deputado Alencar Santana do PT ao governo Camargo, ao abrir portas no governo federal e sinalizar com um apoio que ainda não se sabe se direto ao prefeito Camargo ou indireto, mas de qualquer forma muito próximo. E o terceiro aspecto de Arujá é o enfraquecimento do PL, que não parece ter um fôlego aí para uma disputa direta contra o prefeito Camargo. Em Ferraz de Vasconcelos, nós temos um fato político que foi o apoio do deputado Alencar Santana ao governo Priscila Gambale, indicando inclusive o secretário de Meio Ambiente da administração. Um outro ponto importante nesse ano foi a aproximação do grupo representado pelo ex-prefeito Jorge Abissanra com o Dr. Raful. Então há uma aproximação entre os dois durante esse ano. E um outro aspecto foi o lançamento de maneira muito agressiva da pré-campanha do Dr. Raful contra a prefeita Priscila Gambale, com denúncias, inclusive mal fundamentadas, mas dando um tom de muita agressividade que virá aí pela frente. Um outro aspecto é a aparente consolidação do atual vice, Daniel Balck, como o vice do segundo mandato, ou candidato a vice no segundo mandato da prefeita Priscila Gambale. Em Biritiba-Mirim, o destaque desse ano foi a consolidação jurídica do prefeito In, ou seja, ele conseguiu superar os processos que ele tinha de gestões anteriores, deixando em condições de ser candidato a uma eventual reeleição, e o ritmo de obras do município. O município acelerou muito as suas obras e o prefeito se consolidou dessa forma,
e prepara aí muito claramente uma possível e provável candidatura à reeleição em Biritiba-Mirim. Em Itaquaquecetuba, nós tivemos nesse ano o fortalecimento e várias entregas do prefeito Eduardo Boix, o que deixa uma posição muito estabilizada dele para uma reeleição, para uma disputa da reeleição, e houve uma consolidação do lado da oposição do nome que se disputará pelo PT e pela Federação Brasil da Esperança, e o vencedor foi o Fabiano Soares, que venceu a disputa interna do Douglas Izzo, que foi candidato a deputado federal pelo PT de Itaquaquecetuba e era presidente da CUT estadual. Em Poá, nesses 3 anos, nós tivemos talvez o governo com maior fragilidade. A prefeita Márcia Bim vem lutando muito para se recolocar de maneira forte no cenário político local, trouxe para o governo nomes como Ricardo Massa e outros políticos experientes para dar uma estabilidade no governo e tem tido algum sucesso nisso, mas disputará certamente a mais difícil reeleição do Alto Tietê. Ela terá pela frente a Flávia Verdugo, candidata do PL à prefeita, que fez uma filiação com toda a força, a presença dos deputados do PL, mas que tem contra si o fato de ser nova na cidade e ter uma atuação como secretária, como dirigente de saúde em Suzano. E nomes tradicionais como o Saulo e o Pernoca vêm também na disputa pela sucessão, pela prefeitura de Poá. E por último, o ex-prefeito Jean Lopes, que tentou se colocar como candidato a prefeito e perdeu a disputa dentro do PL para Flávia Verdugo, e provavelmente será um candidato a vereador, um forte candidato, mas um candidato a vereador. Em Salesópolis, nós tivemos nesses 3 anos um fortalecimento do prefeito Wanderlon, que conseguiu o fato inédito até então de conseguir a reeleição, nunca antes Salesópolis teve um prefeito reeleito, e nesse período o prefeito Wanderlon se consolidou como uma liderança regional, ao assumir a presidência do Comitê de Bacia do Alto Tietê e agora eleito presidente do Condemate. E fechou, nesse período, o nome do seu provável sucessor, que é o Marcelo do Kiko, filho do ex-prefeito Kiko, e marido da sua atual vice-prefeita. Então esse é o cenário para Salesópolis do que aconteceu nesse ano. Em Santa Isabel, nessa retrospectiva, nós podemos falar de um governo que vem lutando para se consolidar. A política de Santa Isabel é uma política muito difícil, muito disputada, e fica um grande mérito para o prefeito Carlos Chinchilla, de ter sido a primeira cidade do Alto Tietê a conseguir instituir o transporte público gratuito. Essa é uma marca do governo Chinchilla, que certamente será fundamental no seu projeto de reeleição no ano que vem. Esse foi um momento político especial para o Look Alto Tietê e o AT Urgente, especial retrospectiva 2023. Quero aproveitar esse momento para agradecer a você pela audiência, por nos acompanhar e aumentar tanto os nossos números de visualizações e de curtidas no momento político. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo ano novo, com muita saúde, muita paz e que continuemos juntos em 2024.